Agora, Marcelo, tem o plano nacional ficou muito polêmico e pelo que a mídia divulgou, e aí vários veículos, há uma espécie de ruído dentro aí da pasta da economia entre os militares que querem que o governo seja maior, né? Mais Estado, injetar dinheiro, vamos gerar empregos, que é uma ideia mais à esquerda econômica, contra aí tem o Marinho falando isso, você tem os militares, o Braga Neto, né? Fez aquele plano, aqueles slides lá, que eu também não entendi muito bem, e aí você tem também o outro lado, que é um lado mais do Paulo Guedes falando de privatizações. E aí? O que vocês vão propor para a gente ajustar as contas? Eu entendo que o gasto é necessário agora, mas precisa ter contrapartida. Dos servidores, não foi lá essas coisas. Reforma tributária, difícil, já ficou pro ano que vem. Reforma trabalhista também tem muita restrição. Como fica aí a agenda de vocês pra gente pôr a economia em dia? Ontem, Emília, não sei se vocês viram, as pessoas viram, a FIT, que é uma agência de risco, já deu perspectiva, viés para baixo. O dólar não para de subir, subiu 2% ontem, hoje também tava em alta até agora há pouco, posso atualizar, e as pessoas estão indo embora do país, os investidores, porque não acreditam que aqui tem bases suficientes. Todas as moedas desvalorizaram frente ao dólar, digo, de países emergentes, mas o Brasil desvalorizou mais. A queda ontem da Selic foi mais que o esperado, mas também ajudou a afungentar. Então eu queria um pouco da sua leitura do plano pós-pandemia, porque uma hora vai acabar a pandemia, mas o problema econômico não vai acabar do dia para a noite. Perfeito, Sam, obrigado pela pergunta. Acho que tem um pouco do contexto antes, né? O que a gente tem no diagnóstico, né, do ministro Paulo Guedes e desse governo, de qual é o problema da economia, né? O que trava o país de crescer, né? A gente arrecada bastante, arrecada muito, a nossa taxa tributária é alta, então a gente pega muito dinheiro do povo para poder usar, mas a gente usa muito mal. O recurso é muito mal utilizado. É usado com coisas que são obrigatórias. São leis que são fundos, são despesas que estão colocadas em leis, negociadas no Congresso nos últimos 20, 30 anos, que não respondem ao que o povo precisa hoje. Isso pra gente é sempre uma premissa, assim, a gente tem dinheiro, a gente gasta errado o dinheiro. Então, por isso é importante a gente flexibilizar o gasto do dinheiro público para as coisas que o povo precisa agora. Seria menos sofrido até para esse momento. Esse momento que a gente sabe que o povo precisa de ajuda para combater a pandemia, a gente teria mais flexibilidade para fazer isso. Essa é a parte da reforma fiscal do governo, por exemplo. Uma segunda frente que entendemos a gente trava demais o funcionamento do setor privado, né? Os países desenvolvidos crescem porque o setor privado cresce. Mas aqui, além da gente ter uma carga tributária que é muito pesada e complexa, a gente tem uma regulação absurdamente complexa. O indicador de competitividade global, né, que é publicado pelo Fórum Econômico Mundial, bota o país em penúltimo lugar sempre em peso da regulação estatal. Significa que toda vez que eu quero fazer uma atividade, eu quero ganhar dinheiro com a minha empresa. Eu tenho que observar tanta regra. Só no comércio exterior são 26 órgãos federais que eu tenho que observar, que isso atrapalha o meu desenvolvimento. Não pode ser assim. Então a gente tem que fazer uma grande revisão regulatória, que é para flexibilizar, que as pessoas ganhem dinheiro com o seu próprio dinheiro, que vocês possam investir em coisas que vão fazer o país crescer. Terceiro, a gente tem um peso da máquina muito grande, né? Faz parte do gasto errado. A gente gasta muito, como eu já falei, funcionário público, com órgãos funcionando, isso era parte da reforma administrativa. Então, são grandes pilares desse governo, do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, para mudar a economia do país. Eu reformar como eu gasto, reforma da Previdência, reforma fiscal, reforma administrativa, eu fazer a flexibilização da regulação, racionalizar a regulação e desburocratizar, para permitir que a economia ande, né? E além disso, fazer abertura econômica. A gente é um país muito fechado e a gente consome pior, né? A gente compra produtos mais caros de pior qualidade por ser muito fechado, por ter pouca concorrência. Então, isso é um conjunto de plano ambicioso, por isso que se criou um Ministério da Economia grande para poder cuidar disso tudo, né? Essa é a lógica do governo desde sempre. O que se discute agora com o Pró-Brasil temos uma crise grande. Depois da crise, o que vamos fazer? Bom, na minha visão, Sami, as coisas que travam o país depois da crise são as mesmas que travam o país antes da crise. A crise só vai piorar a nossa situação por agora. Sim. Então, se eu já tinha uma situação ruim antes, é óbvio que eu tenho que continuar atacando os mesmos problemas de antes. Gasto errado do dinheiro público,
coisas que travam a iniciativa privada de funcionar, excesso de burocracia, reforma tributária, isso tudo tem que continuar avançando, porque eu vou precisar de uma recuperação ainda mais rápida, então tem que fazer essas reformas ainda mais rápidas. A discussão que a gente teve no Pró-Brasil, né, com a Casa Civil, na verdade já acertamos, conversamos dentro do governo, teve um anúncio de um pacote que na verdade era apenas o começo. A gente já sabia que ia ter um grupo de retomada para discutir quais as políticas públicas que deveríamos ter prioridade para este momento. Esse grupo tinha sido criado 2 semanas antes, aí o ministro Braga Neto fez um anúncio dizendo, teremos um plano para o Brasil, baseado em ordem e progresso. Ordem é a parte de mudanças institucionais, de regras, de desburocratização, melhoria do ambiente de negócio, e progresso são os investimentos públicos e privados que têm que ser feitos. Isso deu muito ruído, né? Porque a gente não estava na mesa, porque a gente não tinha um plano estruturado, mas é porque, de fato, é o começo. O grupo foi criado agora e tem 50 dias para criar e publicizar esse plano. A gente está trabalhando com eles. Então, o que não mudou? A política do governo continua sendo a mesma. É aquilo que tinha de diagnóstico que parava a economia, continua sendo o diagnóstico que nós sabemos que para a economia. Então, passada a crise, a gente tem que continuar com essas medidas e a gente tem que olhar o que mais precisa, né? Os ministérios de infraestrutura, né, que cuidam de Minas Energia, de rodovias, de aeroportos, o desenvolvimento regional, eles têm preocupação de garantir os orçamentos para as obras que estão nos orçamentos deles hoje, que estão já planejadas. Então, a gente tem que continuar fazendo isso mesmo. A gente tem que garantir que essas obras que já estão orçadas continuem, tenham recursos para continuar. Mas isso não impede que as reformas sejam feitas. As duas coisas podem ser combinadas. O eixo ordem do Pró-Brasil é tudo que a gente está fazendo de reforma. O eixo progresso de obras, a gente só tem que imaginar que eu vou fazer aquele pacote do PAC antigo de fazer um grande investimentos públicos e ele vai desenvolver a economia. Não, porque aí a gente já sabe que não é isso que desenvolve. Eu preciso de obras públicas, talvez eu tenha que rever minha carteira de obras. Vamos fazer isso dentro do orçamento, dentro do que o país tem capacidade, porque eu não posso aumentar imposto para cobrir obra pública.